Vamos lá dar continuidade, então, à nossa aula. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Acho que é melhor compartilhar a tela. Vamos compartilhar a tela. Isso. A gente estava aqui falando sobre as sessões da Câmara, né? Tá todo mundo vendo aqui minha tela? Ok. Então, vamos lá. A gente estava falando sobre as sessões da Câmara, que é a parte do regimento aqui, do artigo 65 em diante, tá? Vai até o artigo 90, 83, por aí, até 90. E aí, a gente estava aqui nessa parte, né? A gente falou sobre as sessões ordinárias, que são aquelas sessões terça, quarta e quinta, que começam às 14 horas em ponto, que tem pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia, tá? E tem as sessões extraordinárias, que são as sessões que começam com quaisquer outros horários, em qualquer dia da semana, tá? Atualmente, de uns 3 anos para cá, não se faz mais sessão ordinária na Câmara. O principal motivo é porque os presidentes não convocam, tá? Até 2019 era comum convocar a sessão ordinária. Depois que começou em 2020 as sessões virtuais, realmente o presidente parou de convocar a sessão ordinária, passou a ser uma sessão extraordinária remota, que passou a se chamar assim, sessão extraordinária remota. E, recentemente, quando trocou o presidente, o novo presidente continuou convocando somente sessões extraordinárias. Agora que os trabalhos voltaram presenciais, ele continua somente convocando sessões extraordinárias. Então, é o que está acontecendo na prática, o mais comum. Que é uma sessão que começa em qualquer horário, o mais comum é começar às 13h55. Qual que é a diferença da sessão extraordinária para a sessão ordinária? A sessão extraordinária não tem aqueles períodos. Pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia. Na prática, a sessão extraordinária é só para discutir e votar matéria. Então, na prática, ela só teria ordem do dia. Só que, o que acontece na prática? O presidente não inicia a sessão e começa a ordem do dia. Ele inicia a sessão e espera um tempo para que o quórum de 257 seja atingido para começar a ordem do dia já com o quórum para votar matérias. E enquanto esse quórum não é atingido, ele dá palavras para os oradores que estão inscritos. E isso se chama de breves comunicações. Tá? Não existe esse termo no regimento, breves comunicações. Mas é um nome que é dado para esse tempo que o presidente dá 3 minutos para cada deputado que está inscrito. Então, isso na prática já é um tempo. Considera, se você entrar no Infoleg, você vai lá, inscrições para as breves comunicações. O deputado consegue se inscrever. E é dado o tempo, 3 minutos para cada deputado que está inscrito. Tá certo? Essa sessão, como eu disse para vocês, na prática, quem convoca a sessão extraordinária é o presidente da Câmara. Tá? Ele convoca, a sessão termina uma sessão, ele já convoca a próxima, no final da sessão ele lê a convocação da próxima sessão. Por exemplo, quinta-feira, quando acabou a sessão, ele convocou a sessão de terça. Ele já está convocada a sessão extraordinária para a próxima terça-feira, às 13h55, pauta do dia a ser divulgada. Quando acabar a sessão de amanhã, ele vai convocar de quarta. Está convocada a sessão para amanhã, quarta-feira, às 13h55. É assim que acontece na prática. Tá? Ele prefixa o dia, a hora e a ordem do dia, que às vezes ele já lê, às vezes ele termina, convoca e já lê a pauta da próxima sessão. Às vezes ele diz que a pauta vai ser divulgada a posteriori
quando é divulgada, as lideranças são informadas da pauta. A pauta é divulgada no portal da Câmara e as lideranças são comunicadas. Tá certo? Bom, o regimento, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ele também prevê, lá no artigo 66, chamados períodos de sessões extraordinárias. Tá? Assim, a Câmara poderá convocar períodos de sessões extraordinárias exclusivamente destinados à discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação. O que seriam esses períodos de sessões extraordinárias? Seriam períodos em que a casa só funcionaria o plenário, né, chamado períodos de esforço concentrado, em que a casa só funcionaria plenário de manhã, de tarde e de noite, só para discutir e votar matéria, para desafogar a pauta, tá certo? Essa que seria a ideia, isso que está proposto aqui no artigo 66, né? Esses períodos ainda podem ser, pelo regimento, podem ser convocados de ofício, proposto por colégio de líderes, ou mediante deliberação do plenário, tá? Após requerimento de 1/10 dos deputados, que nunca aconteceu, às vezes. E ainda, antes de falar essa parte da prática, o regimento ainda diz que durante esses períodos não serão realizadas sessões ordinárias nem funcionarão as comissões permanentes. Então, olha só, aqui o regimento traz uma proposta do que seriam esses períodos de sessões extraordinárias. Tá? Seria o presidente chamar uma semana e chamar, olha, está convocado o período de sessões extraordinárias para o dia tal a tal, durante esse período as pautas são essas. Seria isso. Isso, da forma como está aqui no regimento, eu nunca vi acontecendo, eu já vi acontecendo. Nunca vi acontecendo. Por quê? Nos últimos 10 anos que eu estou aqui, né, que eu trabalho no plenário, porque está proposto aqui que durante esses períodos não funcionarão as comissões permanentes e nem serão realizadas sessões ordinárias. Tá? Eu já vi períodos de esforço concentrado aqui, mas não exatamente o que está aqui. Tá? Eram períodos em que a Câmara chamava a sessão de segunda a sexta, mas continuava funcionando as comissões, eventualmente tinha sessão ordinária, entendeu? Ou seja, o presidente simplesmente falava que nós vamos começar a trabalhar antes e ir até quinta de noite. E aconteceu, eu já presenciei, já trabalhei em sessões assim, tá? Mas elas não eram como está previsto aqui, nessa parte do regimento da Câmara. Porque essa parte, ela prescreve algumas regras que, na prática, mesmo quando se busca fazer período de esforço concentrado para desafogar a pauta, não acontece exatamente dessa forma. Ok? Bom, então aqui a gente fechou os tipos de sessões da Câmara que são deliberativas. Então, são deliberativas, é ordinário ou é extraordinário. As diferenças são essas aí, que eu passei para vocês. Mas também tem as sessões não deliberativas, que podem ser de dois tipos, de debates ou solenes. Tá? As de debates são sessões ordinárias sem ordem do dia. Tá? Como se o presidente convocasse uma sessão ordinária e não designasse a ordem do dia para ela. Na prática é assim, quando tem sessão de debate. Tá? Então, o regimento ainda diz, são realizadas de forma idêntica às ordinárias, porém sem ordem do dia. As segundas e sextas, mas também quando terça, quarta e quinta, o presidente não designar a ordem do dia para sessões ordinárias. E aí ele vai disciplinar o tempo que corresponderia à ordem do dia. Na prática, o que acontece é pequeno expediente, grande expediente, que às vezes ele, em vez de ter só 2 oradores, ele tem 4 ou 6 oradores, quando acontecia, tá? Eu estou dizendo quando acontecia, porque tem um tempo que não acontece sessão de debates, da forma que está aqui. O grande expediente tem 4 ou 6 oradores, depois tem breves comunicados ou até as comunicações parlamentares, tá? E aí é só debate.
aquelas comunicações parlamentares, 10 minutos para cada partido. E aí é para isso a sessão. É só para os deputados debaterem, falarem. Quase sempre, né, ela acaba até mais cedo, porque quase sempre ela acontece quinta-feira à tarde, quando acontece, e a gente sabe que quinta-feira à tarde a casa, muitos deputados já voltaram para os seus estados. E os deputados que ficam aqui são os deputados que moram em Brasília ou por algum motivo, né, estão aqui. E aí eles têm todo o tempo para falar, tá, dos assuntos do seu interesse. O mais comum das sessões não deliberativas são as sessões solenes. Tá? O que são as sessões solenes? As sessões para comemorações especiais ou recepção de altas personalidades. Como que é a convocação da sessão solene? Ou o presidente convoca de ofício, tá? Ou por deliberação do plenário mediante requerimento, tá, de 1/10 dos líderes. E nas sessões solenes podem ser admitidos convidados à mesa e no plenário. Bom, então nós temos aqui duas hipóteses. Ou é a juízo do presidente ou por deliberação do plenário. Mesmo quando, aí eu vou dizer uma coisa para vocês que não está no regimento, mas é prática, tá? Quando o deputado quer convocar, ele faz um ofício pedindo a convocação e o presidente defere. O presidente pode deferir, porque está no regimento que ele pode convocar com o juízo dele. Então, mesmo quando há um pedido, é mais fácil o deputado dialogar diretamente com o presidente da Câmara, apresentar o ofício e ele deferir, convocar juízo dele, do que essa outra via aqui, ele apresentar, coletar assinatura de líderes e o presidente colocar para o plenário deliberar. Isso daqui é muito raro acontecer, tá? Quase sempre, o presidente defere. Por quê? Ele defere e depois a Secretaria-Geral da Mesa marca uma data. Porque isso aqui acontece quase sempre pela manhã, o plenário ele trabalha à tarde, não tem ônus para casa. Então, o presidente não costuma negar essa sessão. Tá? Quase sempre ele defere. É muito comum ele deferir essa sessão. Ok? Isso que acontece na prática. Mas se for um assunto que ele não quer, que ele não e criasse caso, aí haveria regimentalmente esse outro meio. Tá? E durante as sessões solenes podem ser admitidos convidados à mesa e no plenário. Então, quem acompanha a casa sabe, a sessão solene entra pessoas de fora da Câmara, convidados, eles são convidados à mesa, eles também ocupam a tribuna, usam a palavra. Tá? Às vezes tem sessões solenes de vários tipos, então comemorar datas especiais, homenagear instituições, aniversários de partidos e por aí vai. Eu já vi até comemorando o aniversário de time de futebol em sessão solene, tá? Então, havendo pedido e acontece a sessão solene. Bom, o regimento ainda prevê um tipo de sessão que são as sessões secretas, que também são raríssimas de acontecer, mas tem a previsão aqui. Então, no artigo 69 do regimento, diz assim: as sessões serão públicas, mas excepcionalmente poderão ser secretas, quando assim deliberado plenário. E aí tem dois tipos de sessão secreta. Porque a casa deliberou ou porque é um desses assuntos aqui. Eu pulei aqui para mostrar para vocês. Se a Câmara tiver que deliberar sobre esses assuntos aqui, a sessão é secreta obrigatoriamente. Então, projeto de fixação, modificação do efetivo das Forças Armadas, declaração de guerra ou acordo sobre a paz e passagem de forças estrangeiras pelo território nacional ou sua permanência nele.
Esses assuntos aqui, obrigatoriamente, a sessão é secreta. Agora, além deles, ela pode ser secreta porque o plenário deliberou. Ou porque e aí tem dois casos, né? Se houver requerimento escrito de comissão para tratar de matéria de sua competência, ou requerimento do colégio de líderes, ou de 1/3 dos membros da Câmara, ela automaticamente será secreta. Mas também, se um líder requerer, ou 1/5 dos membros da Câmara requerer, o plenário pode deliberar que será secreta. Bom, eu também, isso daqui também é muito raro acontecer. Tem que ter um motivo muito relevante, tá, para a sessão ser secreta. E tem que ter um apelo muito grande. A sessão da Câmara ser secreta, porque, obviamente, se for convocada uma sessão secreta, isso terá uma repercussão muito grande, obviamente. Por que a Câmara quer se reunir de forma secreta, né? Tem que ser um assunto que justifique. Por isso é muito raro acontecer. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Então, esses são os dispositivos sobre as sessões da Câmara. É importante você entender como elas funcionam, como elas são convocadas, tá? E todos esses dispositivos regimentais sobre o funcionamento das sessões plenárias, tá? Ninguém tem nenhuma dúvida? Trouxe aqui alguns exercícios também. Rapidamente. Vocês podem responder aí no chat, tá? Qual é o tempo de duração de uma sessão ordinária? Qual é o tempo de duração, tempo máximo de duração de uma sessão ordinária? Ninguém sabe? Hein, pessoal? Tem tempo de duração máximo na forma atual do regimento? Hein? Não tem, né, pessoal? Até pouco tempo atrás, a sessão ela tinha um prazo máximo de 5 horas, prorrogava por mais 1 hora, mas a resolução 21 de 2021 revogou isso. Tá? Então, ela pode durar enquanto a matéria para deliberar, enquanto o presidente assim entender. O que vem a ser ordem do dia? A ordem do dia é o período da sessão destinado à discussão e votação das matérias. Tá certo? Como deve proceder um deputado que gostaria de usar a palavra no pequeno expediente? Pergunta de deputado, isso aqui. Quero me inscrever, o que eu faço? Se inscreve lá para mim. Você consegue inscrever seu deputado? Quem aqui trabalha em gabinete? Você consegue inscrever seu deputado para falar? Ele que tem que se inscrever, não é verdade? Ou ele se inscreve lá no painel eletrônico, lá que tem na entrada do plenário, e atualmente ele pode se inscrever pelo aplicativo Infoleg do celular dele, com a senha dele. Tá? É personalíssima essa inscrição. Ele que tem que se inscrever. Como deve proceder um deputado que gostaria de usar a palavra na ordem do dia? Deputado, eu quero falar. Bom, quais são as opções que ele tem para falar? Se inscrever para discutir uma matéria, tá certo?
para discutir uma matéria, ele pode escrever para encaminhar uma matéria, ele pode falar para orientar a bancada, tá? Ou ele, se não começou ainda, na ordem do dia, essas opções, tá? Às vezes ainda ele pede 1 minuto para chamar o deputado, pega o microfone e pede 1 minuto. Às vezes, durante uma votação, o presidente concede, tá? Mas ele concede a critério dele. Para o deputado ter o direito de falar, ele precisa estar inscrito, tá? Ou orientar a bancada. O que é comunicações de liderança? Em quanto tempo cada partido tem para falar? Travando aqui? Será que a internet que está ruim? Está funcionando normalmente para mim. Não é 5 minutos. É de 3. E quanto que é? É um intervalo de tempo que o regimento dá proporcional ao tamanho da bancada. Então, o regimento diz que vão ter de 3 a 10 minutos proporcional ao tamanho da bancada. Então, a menor bancada tem 3 minutos de tempo de liderança. A maior tem 10. E as outras têm um tempo intermediário, entre 3 e 10. Uma forma fácil de você ver isso é entrando no Infoleg. Quando você entra no Infoleg, aqui, se você clica em bancadas, quem tem o Infoleg aí pode abrir. Entra e clica em bancadas. É um artigo, deixa eu olhar para você aqui. Eu acho que é o artigo 89. Deixa eu ver aqui. Eu não sei de cabeça. Aqui, ó. Não está aqui, está aqui. Acredito que é o artigo 89. É o artigo 89 mesmo, ó. O período de tempo proporcional ao número de membros, que será de no mínimo 3, no máximo 10. E ele ainda dá a liderança do governo da minoria 8 minutos cada, tá? Para você saber, uma forma fácil é você entrar aqui no Infoleg e clicar em bancadas, tá? Você tem acesso a cada bancada, o número de membros, o número de minutos que cada bancada tem e o número de destaques. É uma forma rápida de você acessar, tá bom? Infoleg, bancadas, e lá você tem bancada, tantos deputados, tantos minutos para falar, tantos destaques para apresentar, que nós vamos, mais para frente eu vou falar aqui que é destaque, quem não sabe ainda, tá? Ok, pessoal? Mais alguma dúvida aqui nessa aula? Tudo tranquilo, professor? Tudo tranquilo? Sim. Bom, então, encerrando essa aula de sessões aqui, eu vou passar para a próxima aula, essa aula que é sobre questões de ordem e proposições. Ok? Bom, lá no artigo 95, a gente tem as regras referentes a questões de ordem, tá? O que vem a ser questão de ordem? Então, toda dúvida
sobre a interpretação do regimento na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição. Então, é um instrumento que as minorias têm, né, para solicitar o cumprimento da Constituição e do regimento. É muito comum o presidente, às vezes, acelere os trabalhos e se um deputado achar que alguma parte do regimento da Câmara não está sendo observada, ele pode levantar a questão de ordem, certo? E qualquer deputado pode levantar a qualquer tempo, qualquer um dos 513, e chegar no microfone e pedir questão de ordem, o presidente vai dar a palavra a ele, tá? Existe, inclusive, a questão de ordem tem tanta precedência, ela tem precedência no termo de líder, tá? Se tiver orador na tribuna, ainda pode ser levantada. Tem um artigo 169 do regimento diz que nenhum deputado pode solicitar a palavra quando houver orador na tribuna, exceto para requerer prorrogação de prazo, levantar a questão de ordem e fazer comunicação de natureza urgentíssima, sempre com permissão do orador. Ok? Então, perceba que até quando a orador na tribuna pode ser levantada a questão de ordem. A única restrição é durante o processo de votação, que aí pode ser uma vez por relator, uma vez a outro deputado. Quanto tempo cada deputado tem para falar? 3 minutos. Tá? Tem precedência, como eu falei para vocês, sobre comunicação de liderança. Então, é simples. O deputado pediu, o presidente concede, mas aí é o seguinte: o parlamentar deve indicar o dispositivo constitucional ou regimental em que ele se baseie, em que a dúvida dele está baseada. Tá? Porque se ele não indicar, o presidente pode tirar a palavra dele. Porque a gente que trabalha no dia a dia sabe que a questão de ordem, ela pode, muitas vezes, ela é utilizada com fins protelatórios e não necessariamente dúvida regimental. Então, existe um limite, porque senão poderia dar espaço para que sucessivas questões de ordem fossem levantadas simplesmente para que não fosse votada uma determinada matéria. Então, uma vez que um deputado pediu a palavra, ele tem que dizer, baseado no artigo tal e tal do regimento, artigo tal e tal da Constituição, diz que é assim, o que está acontecendo é assado e eu queria indagar, eu queria questionar o procedimento, queria pedir para que fosse cumprido esse dispositivo, tá certo? Então, é isso. Durante a ordem do dia, o assunto tem que ser relacionado à matéria que figura na ordem do dia, certo? Existe essa limitação. Bom, outros dispositivos regimentais importantes. Quando um deputado pede, quase sempre o presidente pode dar a palavra para outro deputado contra-argumentar a questão de ordem. Tá certo? Para manter o equilíbrio do debate. A gente pode dar 3 minutos para outro deputado, né, contra-argumentar. Não, pode ser, ele pode não dar esses 3 minutos, mas às vezes isso acontece. Tá? E o regimento prevê. O presidente, ele pode acatar a questão de ordem, negar a questão de ordem, de considerá-la improcedente, ou ele pode acolher para responder a posteriori, tá certo? Pode ser as três opções. O presidente acata a sua questão de ordem, a sua questão de ordem é improcedente, ou ele simplesmente recolhe a questão de ordem para responder depois. O que o parlamentar que fez a questão de ordem e discordar pode fazer? Ele pode recorrer ao plenário ouvida a CCJ, que terá um prazo para proferir o parecer sobre a matéria, tá certo?
Só que, na prática, esse recurso não tem efeito suspensivo. Tá? A matéria continua. Ele fez a questão de ordem, o presidente negou, ele recorreu, recorra ao plenário. Em geral, o deputado falou assim, eu recorro à CCJ. O regimento diz que ele não recorre à CCJ, ele recorre ao plenário ouvido a CCJ, que tem um prazo para dar o parecer. Tá certo? Mas mesmo assim, quase sempre ele fala recorra à CCJ. O presidente, beleza, está recorrido. E continua. O recurso, em regra, não tem efeito suspensivo. O regimento prevê que o autor da questão de ordem pode pedir o apoiamento de um terço dos presentes para requerer o efeito suspensivo, para requerer que o plenário decida sobre o efeito suspensivo. É o seguinte, eu peço apoiamento de um terço dos presentes para o plenário decidir sobre o efeito suspensivo. Bom, o presidente quase sempre vai aferir visualmente se um terço dos presentes apoiam, e se apoiar, ele pode decidir, ele pode botar em votação o efeito suspensivo. Eu só vi isso acontecendo uma vez, que foi em 2015, o presidente Eduardo Cunha, que ele botou para votar isso aqui. Mas também não é comum que ocorra, porque não é comum que o presidente, porque como é o presidente que julga se tem um terço dos presentes apoiando, ele, é juízo dele aferir se há um terço dos presentes com a mão levantada, muitas vezes ele diz que não tem um terço de apoiamento. Tá certo? E aí o deputado não tem mais recursos, tá bom? Esse é o último recurso que ele tem para poder ter o pleito dele, então, sendo deliberado favoravelmente. Tá? Em relação a recurso ao plenário ouvido a CCJ, quase sempre a CCJ, às vezes que ela dá a parecer, o presidente, ele vem a posteriori ler a decisão. Não, desculpa. Quando o presidente recolhe, ele vem a posteriori ler a decisão, muitas vezes, e forma ali um entendimento, tá certo? E aí você tem um número da questão de ordem que forma ali o entendimento dele. Em relação ao recurso ao plenário, mesmo quando a CCJ dá o parecer, gente, eu nunca vi o presidente pautar esse recurso aqui, em sessão, tá? Esse recurso aqui, recurso à questão de ordem, na pauta da Câmara, nunca vi. Tá? Então, o que acontece na prática, o deputado recorre, a CCJ dá o parecer e pronto. E fica por isso mesmo. Tá bom? Enfim, no máximo ele tem uma satisfação, né? Às vezes o presidente, quando ele recorre, ele dá a satisfação. Ele está aqui, ó. No meu entendimento, o regimento se aplica dessa forma. Ok? O presidente, ele tem a questão de ordem, decisão de questão de ordem, ela forma, muitas vezes, na casa, se usa o termo jurisprudência, né, de você ter um repositório, né, de decisões para você saber. Bom, nesse caso, no caso em concreto, já foi decidido isso, em outro caso concreto já foi decidido isso, então o entendimento é esse. Só que o entendimento, decisões de questão de ordem pretéritas não obriga presidentes, novos presidentes, a decidir daquela forma. Muitas vezes, o presidente reformula decisões de questão de ordem em matérias análogas e muitas vezes de forma contrária. Tá certo? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês que eu já vi acontecendo. Por exemplo, regra de apensamento de uma proposição a outra.
Já teve presidente, no caso de tramitação de PEC, já teve presidente que não aceitava pensar PEC em fases diferentes de tramitação. Aí mudou o presidente passou a aceitar. Mesmo havendo decisão de questão de ordem que não podia, o presidente não. No meu entendimento, pode. Reformula, dá uma nova decisão e passou a poder. E aí trocou o presidente de novo e o novo voltou à decisão anterior, de que não podia. Tá certo? Ou seja, cada presidente, quando é presidente novo, ele tem o entendimento dele. Mesmo havendo questões de ordem, como muitas regras regimentais, na hora de se aplicar ao caso concreto, pode ter uma interpretação ou outra, então, muitas vezes, o presidente dá a interpretação que ele acha conveniente, tá certo? Ele não está restrito às decisões anteriores. Mesmo havendo um histórico de decisões de um sentido, ele pode entrar e dar no sentido oposto. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida aqui em relação a isso? É importante você saber disso, até para muitas vezes, né, quando você vai assessorar o parlamentar, você pode até falar para ele, olha, existe um histórico de decisões nesse sentido. Você pode usar a decisão pretérita no seu argumento, mas não significa que ele é obrigado a acatar. Tá? Você vai usar, ó, tem essa questão de ordem. Se ele decidir que não é, você pode até questionar qual que é o novo entendimento. E aí ele pode responder na hora ou responder depois. Tá? Até para você ter o registro dessa decisão e ter como se respaldar depois perante a sociedade que o novo entendimento é esse, e muitas vezes acontece. Tá? Mas é importante você lembrar o parlamentar, isso daqui. Então, o novo presidente ele tem liberdade, tá certo? Então, quando a questão de ordem é na comissão, o que acontece? O recuo pode-se recorrer ao presidente da casa. Tá? Quando a matéria é constitucional, é feita uma questão de ordem ao presidente da casa e a matéria é constitucional, pode-se recorrer à Suprema Corte, porque é uma regra constitucional. Tá certo? Agora, quando é uma regra regimental, quase sempre o entendimento da Suprema Corte é de que a matéria interna é corporis. Tá certo? E aí cabe a própria casa decidir como interpreta seu regimento. Bom, além das questões de ordem, existem também as reclamações. O deputado pode pedir uma palavra para reclamação. Bom, reclamação é reclamação. Eu queria fazer uma reclamação. Presidente, desculpa, a palavra não tem a obrigação de dar a palavra, como é na questão de ordem, pode esperar, pedir para esperar. Não existe a regra da questão de ordem, que tem precedência, enfim. Né? Mas ele pede também por 3 minutos, ele pode reclamar contra o funcionamento civil e administrativo da Câmara, o presidente escuta, tá certo? E dá toma as providências que entender cabível, nesse caso aqui. Ok? Bom, alguma dúvida aqui, pessoal? Nós vamos entrar aqui em outro assunto. Ou alguma dúvida aqui sobre questão de ordem? Olha no chat para ver se alguém deixou alguma coisa. Então, tranquilo. Pode dizer, Ana Luísa. Se quiser tirar no chat e eu falar.
Já concluiu? Existe uma questão de ordem sobre assuntos X. Queremos trazer para hoje. Sim. Como? Sim. Ele pode entender da mesma forma ou não. Ele não está... a decisão anterior não obriga ele. Muitos assuntos, ele mantém entendimento. Tá? Ele mantém entendimento. Você pode até... muitas vezes, o parlamentar, quando faz uma questão de ordem, cita a questão de ordem anterior. Ó, a questão de ordem, número tal, do ano tal, decidida pelo presidente tal, diz assim. O presidente pode entender que sim, ok, ou pode entender que não. Ele pode entender que diferente, tá? Ele pode dar uma nova interpretação. Como eu disse para vocês aqui, às vezes sobre coisas. O atual presidente reformulou vários entendimentos sobre questões de prejudicialidade, por exemplo, né? Ele decidiu, por exemplo, o novo presidente, ele decidiu que a apresentação de emenda substitutiva global é só do relator. Até então, qualquer deputado apresentava e podia pedir destaque para ela. O novo presidente entendeu que não. Né? Entendimento dele. Quando ele for presidente, é esse entendimento aí que tem que ser aplicado. Tá certo? Ok, pessoal? E também como eu disse para vocês aqui, a decisão lá de apensamento de PEC já teve presidentes entendendo de um jeito, depois passou a entender de outro, e depois voltou a entender do jeito original, tá? Então, questão de ordem é isso. Você tem um histórico, mas é importante você entender como o atual presidente entende. Qual é o entendimento da atual mesa, tá? Muitas vezes, pessoal, o próprio presidente volta atrás na decisão dele. Tá? Eu já vi um presidente entendendo de um jeito e em algumas sessões depois reformulando essa decisão. Tá certo? É lógico, sempre cabe questionamento. Tá certo? Então vamos lá, vamos passar para frente aqui. Agora a gente está aqui no artigo 100, tá, do regimento, e nós vamos falar sobre as proposições, que são esses tipos aqui. O regimento, proposição é toda matéria sujeita a deliberação na Câmara. Tá? Então, proposta de emenda à Constituição, projetos, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer, proposta de fiscalização e controle, tudo isso são proposições. É o termo genérico que se usa para qualquer matéria que a Câmara tem que deliberar sobre ela. Tá? Vou tentar passar aqui. Bom, apresentação de proposições. É no artigo 101 do regimento. Toda proposição deverá ser redigida com clareza, em termos explícitos e concisos e apresentada em 3 vias. Tá? Essa é a redação original do regimento. Então, o que acontecia até pouco tempo atrás? Tá? Por que mudou? Vou dizer para vocês como funciona hoje. Até pouco tempo atrás, quando você queria apresentar um projeto, você ia lá no protocolo da Câmara, levava o projeto em 3 vias assinadas e eles recebiam, numeravam e datavam. Tá? Uma ia para o arquivo, a outra, autenticada, né, pelo autores com assinaturas, era remetida às comissões e a outra destinada à publicação no Diário da Câmara em avulsos. Hoje você apresenta dessa forma? Não. Hoje existe um sistema, né, para apresentação de proposições.
que é o Infoleg autenticador. Na prática, hoje você faz o login lá, o deputado sobe para o sistema, assina eletronicamente, envia o código para todos os outros deputados que também querem subscrever a proposição, eles também assinam com seu código e senha, e quando entender que já tem as assinaturas, você envia e a Secretaria-Geral da Mesa vai receber essa proposição aí, tá? E está apresentada a proposição, tá certo? Hoje é assim, para a maioria, para quase todas as proposições da casa, recentemente até requerimentos procedimentais, tá certo? Bom, quanto à autoria da proposição, ela pode ser iniciativa de um único deputado ou de vários, tá? Existem casos, obviamente, que a própria Constituição ou o regimento diz que tem que ser de autoria coletiva, ou tem que ter apoiamento de um determinado número de deputados. Mas, às vezes, mesmo quando a proposição é de autoria individual, podem ter outros deputados assinando como coautores, por interesse político, tá certo? Bom, para efeitos regimentais, todos os signatários são considerados autores. Entretanto, as atribuições ou prerrogativas regimentais conferidas ao autor serão exercidas em plenário por um só dos signatários, tá? Regulando-se a precedência segundo a ordem que é subscrever. O que é isso aqui, gente? O autor tem uma série de prerrogativas regimentais. Ele tem precedência para discutir, ele tem precedência para encaminhar a matéria, tá? Para pedir, muitas vezes o presidente dá a palavra para ele falar, só por ele ser o autor, tá? Essa prerrogativa aqui, no plenário, é dada a um único autor, e não a todos os subscritores. É dado ao primeiro signatário, se ele não tiver, ao segundo, e se ele não tiver, ao terceiro, por aí vai. É isso que está dizendo aqui. Tá certo? Bom, existem casos em que a Constituição ou o regimento exige autoria coletiva, caso de PEC, né, requerimento de CPI, emendas a proposições urgentes, requerimentos de urgência, etc. Tá? E aí o regimento diz o seguinte, muito importante você saber, tá? O quórum de autoria pode ser obtido por meio das assinaturas de cada deputado ou, quando expressamente permitido, de líderes representando o número de deputados de sua bancada. Então, ele está dizendo o seguinte, existem casos que o regimento diz o seguinte, vou dar um exemplo, requerimento de urgência. Ele diz o seguinte, ele tem que ser apresentado pela maioria absoluta dos membros da casa, podendo ser coletada a assinatura dos líderes, e cada líder, a assinatura dele vai valer pelo número de membros da bancada dele. Então, o líder do PL, o PL está com 78 deputados, se não me engano, quando o líder do PL assinar, aquela assinatura vai valer por 78. Tá? Quando o líder do PT assinar, se o PT tiver 54 deputados, se não me engano, vai valer por 54 aquela assinatura, para fins de atingir o quórum, tá certo? Então, muitos casos, requerimento de urgência, emenda à proposição urgente, adiamento de votação, nesses casos, vale a assinatura de líderes, tá? Valendo pelo número de deputados de sua legenda, tá? Na data que a proposição for apresentada. Mas o regimento diz que quando for expressamente permitido. Então, no caso de PEC, vale a assinatura de líderes? Não, não vale. Requerimento de CPI, vale? Não, não vale.
Aquele recurso lá contra a apreciação conclusiva, vale? Não, não vale. Tá? Porque não está expressamente permitido. Ok? Agora, requerimento de urgência vale. A emenda à proposição, gente, vale. Tá certo? Emenda aglutinativa vale. Tá? Todos esses outros casos valem. Por quê? Porque no dispositivo regimental que fala, está expressamente permitido. Ok? Bom, deputado assinou. Hoje é tudo pelo Infoleg, tá? Ele se arrependeu da assinatura. E aí? Ele pode retirar? Bom, pode até certo ponto. Existe um limite. O regimento diz que no caso em que as assinaturas de uma proposição sejam necessárias ao seu trâmite, não poderão ser retiradas ou acrescentadas após a respectiva publicação em se tratando de requerimento. Ou em se tratando de requerimento depois de sua apresentação à mesa. Então é o seguinte, se for uma PEC, o deputado assinou a PEC foi enviada e publicada, ele não tem mais como retirar a assinatura. Não tem mais. Mesmo que a PEC seja uma matéria esdrúxula que ele assinou sem ler. Se já foi publicado, é o que mais acontecia aqui. Né? Se já foi publicado, ele não tem mais como retirar. Regimentalmente. Tá? Se for um requerimento, até o requerimento ser apresentado à mesa. Tá certo? Era muito comum aqui. Hoje nós temos Infoleg autenticador. O deputado entra lá, assina, ele tem que entrar e assinar com o código e a senha dele, tá certo? Até pouco tempo atrás, quando não existia, até 2019, quando não existia esse sistema, o deputado assinava fisicamente o papel e depois essa assinatura era conferida e pronto. Muitas vezes ele assinava na correria, não lia tudo, às vezes ele assinava só para dar o suporte para tramitar, e às vezes já aconteceu, por exemplo, deputado que eu assessorava se arrepender e querer tirar, e aí como é que faz? Já foi publicado, tá? Ok, pessoal? Bom, o regimento diz que a proposição poderá ser fundamentada, né, por escrito ou verbalmente, tá certo? Pelo autor ou pelo primeiro signatário. Então, muitas vezes você vai pegar o projeto de lei e tem uma fundamentação, justificativa. Aí está lá a justificativa por escrito. O regimento ainda prevê que pode ser verbal essa justificativa, tá? E isso aqui é muito raro acontecer. Pedir, se inscrever para fundamentar uma proposição que ele apresentou, tá? Quase sempre a justificativa está escrita lá. Bom, retirada de proposição. Aqui é retirada de assinatura. Mas a proposição já foi apresentada, já tem um número, e eu quero retirar. Dá para retirar? Dá para retirar. Quais são as regras? Tá? Então, primeiro, o autor que pede para retirar de tramitação, tá? Que é retirada de tramitação. Não é retirada de pauta, tá? É de tramitação. A posição está tramitando e se quer retirar. Bom, em qualquer fase seu andamento será requerido pelo autor presidente da Câmara, que vai deferir ou não. E cabe recurso para o plenário. Agora, se já tiver parecer favorável de alguma comissão, aí é o plenário que tem que deliberar, não é o presidente mais que vai deferir ou não. Então, são duas regras aqui, tá? Se não tiver parecer de comissão de mérito, o presidente da Câmara que vai deferir ou não. E se ele negar, ainda cabe recurso, tá? Agora, se já tiver, o regimento diz assim, ó, se a proposição já tiver parecer favorável de todas as comissões competentes para opinar sobre o mérito, ou se ainda estiver pendente do pronunciamento de qualquer delas. Ou seja, na prática, se tiver algum parecer, tá? Favorável. Somente ao plenário cumpre deliberar. Tá?
Agora, e se a matéria, então é o autor que pede, tá? O autor pode pedir. E se a matéria for de autoria coletiva? Aí eu preciso de a maioria absoluta dos autores. Tá? O regimento diz metade mais um dos subscritores, que é uma gafe, né, do regimento, porque a definição de maioria absoluta não é exatamente essa que está aqui. Mas, enfim, o projeto, ele é de uma PEC, por exemplo, tem 171 assinaturas. Aí o primeiro signatário se arrepende e quer retirar. Ele sozinho não consegue retirar a PEC de tramitação, porque a PEC é de iniciativa coletiva. Então, ele vai precisar de mais da metade, né, da maioria absoluta dos subscritores. Ok? Tranquilo também de entender isso aqui. E o regimento ainda diz que a proposição retirada na forma deste artigo não pode ser reapresentada na mesma sessão deliberativa, salvo deliberação do plenário. Então, essas são as regras. Às vezes acontece por fins políticos, o deputado apresentou uma proposição e ele sofre pressões da sociedade, ou a repercussão foi ruim, e ele quer retirar. E aí ele vai atrás de retirar. Se ele sozinho apresentou, ele pede, se não tiver nenhum parecer, é tranquilo, ele conversa com o presidente retira de tramitação, tá? Agora, se já tiver parecer, aí é mais complicado, tá? E se a autoria for coletiva, aí ele vai ter que conversar com os outros subscritores. Certo? E aí, havendo isso daqui, e o presidente deliberando, ou no caso de já ter parecer em plenário deliberando, é retirada de tramitação. Tá? E a proposição é arquivada. Tá certo? Ok, então, dadas essas regras aqui de apresentação, autoria, retirada, vamos falar sobre os tipos de proposições. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver aqui. Não. Bom, então vamos falar sobre os tipos de proposições, tá? O primeiro tipo são os projetos. Está lá no artigo 108 e 109 do regimento da Câmara. Então, a Câmara, os projetos podem ser projeto de lei, projeto de decreto legislativo ou projeto de resolução. Qual que é a diferença? É o tipo de matéria que tem que regular, tá? Depende da matéria. Então, o projeto de lei é destinado, ordinário ou complementar, é destinada a legislar sobre matérias de competência do Poder Legislativo com a sanção do Presidente da República. São todas as matérias que a gente viu lá que são de competência da União, tá? E que a Constituição determinou que aquilo ali tem que ir à sanção do Presidente da República. Artigo 48 da Constituição. Se for ordinário ou complementar, depende do que a Constituição prevê. Se aquela matéria, a Constituição prevê que é reservada à lei complementar, quer dizer, matéria sobre finanças públicas, lei de responsabilidade fiscal, constituição de fundos públicos, esse tipo de projeto aí é reservado à lei complementar, porque a Constituição diz. Então, ele tem que apresentar um projeto de lei complementar. Muitas vezes acontece, ele apresenta um projeto de lei ordinário e a presidência devolveu para ele, por ser evidentemente constitucional. Fala, isso aqui é matéria reservada à lei complementar. E aí ele tem que apresenta de novo, né? Muda e apresenta de novo. Ok? O projeto de decreto legislativo é matéria de exclusiva competência do Poder Legislativo, sem a sanção do Presidente da República. Então, vamos supor que o deputado quer sustar um ato de uma agência reguladora que ele entendeu que exorbitou o poder regulamentar. Nesse caso, ele tem que apresentar o quê? Um projeto de decreto legislativo. Tá? Sustando o ato
Recentemente teve um plenário sustando o ato lá da ANEEL, que autorizou um reajuste de energia lá do estado do Ceará. Eu não sei quem acompanha a pauta do plenário vai ter visto. É um projeto de decreto legislativo que o deputado apresentou. Lá do estado, ele queria sustar a resolução e apresentou um projeto de decreto legislativo. Okay? O deputado quer convocar um plebiscito. Ele vai ter que apresentar o quê? Um projeto de lei? Não, um projeto de decreto legislativo. Ok? Por quê? Porque a Constituição diz que essas matérias estão lá no artigo 49, são de exclusiva competência do Poder Legislativo sem a sanção do Presidente da República. E no caso da matéria ser de competência privativa da Câmara, aí ele tem que apresentar um projeto de resolução, ok? Ele quer mudar o regimento, tá? Ou no caso que a Câmara deva se pronunciar em casos concretos, como perda de mandato, a criação de CPI, quando já estiver sim em funcionamento, conclusões de CPI, matéria de natureza regimental e cíveis administrativos. Tá? Então, aí é projeto de resolução, tá bom? Então, são esses 3 tipos de projetos. Bom, além dos projetos, nós temos um outro tipo de proposição, que são as indicações. Tá? O que é indicação? É quando o deputado quer sugerir a outro poder a adoção de providência ou realização de ato administrativo de gestão ou envio de projeto sobre uma matéria de iniciativa exclusiva, tá? Ou quando o deputado quer sugerir a manifestação de uma ou mais comissões acerca de determinado assunto, tá? Visando a elaboração de projetos sobre matérias de iniciativa da Câmara. O mais comum é o primeiro caso aqui. Vamos supor que o deputado aí, você assessora da sua liderança, da sua comissão, quer apresentar um projeto que é matéria de iniciativa exclusiva do presidente da República. E ele tentou apresentar e não deu certo, foi negado. O que ele pode fazer? Ele pode dar uma indicação. Tá? Ele quer que determinado ato no Ministério seja realizado, ele pode fazer uma indicação. Tá certo? Muitas vezes a gente sabe que essa proposição aqui, ela tem pouco efeito prático. A maioria das vezes é para o deputado dar uma satisfação para a sociedade, para a sua base eleitoral, de que ele fez alguma coisa, tá? De que ele apresentou uma indicação pedindo a adoção de determinada providência do Ministério da Saúde sobre tais e tais assuntos, tá certo? Na parte prática, se ele quer que aquilo realmente vá para frente, ele apresenta a indicação e vai lá conversar com os responsáveis, né? Só apresentar a indicação não vai ter grandes consequências. Ele deve apresentar e ir adiante, ok? Esse segundo caso aqui é raríssimo. Manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto não acontece, visando a elaboração de projetos de iniciativa da Câmara. Isso aí é mais raro ainda, o deputado, quando ele quer a matéria de iniciativa da Câmara, ele mesmo vai apresentar a matéria, né? Convenhamos, ele vai fazer questão de ser o pai do projeto. Bom, além das indicações, tá? Então, o mais comum indicação primeiro, para quem é assessor, que você sugere, é bom você saber, né? Porque às vezes o deputado quer, e aí o meio regimental de fazer é por indicação. Tá? Além disso, um outro tipo de proposição são os requerimentos. Tá certo? São matérias de objetivos diversos, desde solicitações mais simples, tá? Como prorrogação do tempo da tribuna, até requerimentos procedimentais no decorrer das sessões. Tá certo? Tem 3 tipos, dependendo de como eles serão deliberados, aprovados. Tá?
Então, o regimento traz no artigo 114 requerimentos que são verbais ou escritos e imediatamente despachados pelo presidente. Então, requerimento simples, permissão para falar sentado, adiamento da discussão, certo? São alguns requerimentos verbais, prorrogação do tempo, pedir para o depoimento estar na Voz do Brasil, tá ok? Tem os requerimentos escritos e despachados pelo presidente ouvido à mesa, tá? No prazo de 5 sessões, estão lá no artigo 115, ok? E tem os mais comuns, são os escritos que dependem de deliberação do plenário, tá certo? Que são os requerimentos procedimentais, tá? Adiamento de votação, adiamento de discussão, retirada de pauta, e por aí vai, são os mais comuns, tá certo? Bom, eu acho interessante aqui mostrar o regimento, porque são de vários tipos esses requerimentos aqui. Como eu estou compartilhando a minha tela, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. São de vários tipos esses requerimentos, tá certo? Então, você tem aqui, ó, o regimento traz aqui, ó, sujeitos a despacho do presidente. Então, são verbais escritos, tá? Solicitando a palavra, com permissão para falar sentado, verificação de votação, prorrogação de prazo, e por aí vai. Tá? Preenchimento de lugar em comissão, são requerimentos mais simples. Esses aqui são de 2 tipos apenas: informação do ministro de Estado e inserção de informações nos anais da Câmara. Tá? Escritos e despachados pelo presidente ouvido à mesa. E os do artigo 117. Escritos dependerão de deliberação do plenário, ok? Então, os mais comuns são os requerimentos procedimentais, tá? Então, esses aqui são escritos e o plenário tem que deliberar, tá certo? Então, tá aqui, pedido, convocação de ministro, sessão extraordinária, sessão secreta, tá? Retirada de pauta, tá aqui os adiamentos, encerramento de discussão, votação por determinado processo, urgência, preferência, prioridade, todos esses requerimentos que estão aqui são deliberados pelo plenário, certo? São os mais variados tipos. Então, requerimento é isso, é um tipo de proposição para requerer, né, alguma dessas coisas mais simples, tá? Do dia a dia dos trabalhos, ok? Não é uma matéria que vai virar uma norma jurídica, tá? É uma matéria que tem fim procedimental dentro dos trabalhos da casa, ok? Bom, um outro tipo de proposição são as emendas. Emenda é uma proposição acessória de outra, sendo a principal uma PEC ou um projeto. Então, você tem ou um projeto, que pode ser de lei ordinária, de lei complementar, de decreto legislativo, de resolução, e se quer alterar esse projeto. Você apresenta uma emenda. Em vez de apresentar outro projeto, você apresenta uma emenda. E de uma PEC também. Ok? Bom, pode ser de 5 tipos, tá? Pode ser supressiva, pode ser aglutinativa, pode ser substitutiva, modificativa ou aditiva. É muito simples, apesar de, quando você vê esses nomes primeiramente, você pode achar que é complicado, mas é muito simples, tá? Emenda supressiva. Você quer mandar erradicar a parte de outra proposição. Você quer tirar o artigo 5º do projeto. Então, você apresenta uma emenda supressiva dizendo assim: suprima-se o artigo 5º do projeto de lei, número tal. Protocola a emenda e ela vai tramitar junto com aquele projeto. O relator vai dar parecer a ela. Ok? Emenda aglutinativa é fusão.
de outras emendas ou dessas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. Você tem uma emenda num sentido, o texto está em outro, você quer buscar um meio termo, você pode apresentar uma emenda aglutinativa, aglutinando uma emenda com o texto ou duas emendas, tendendo, né, a chegar no meio termo. Esse é o objetivo da emenda aglutinativa. A emenda substitutiva, ela é, no regimento diz, apresentada como sucedânea à parte de outra proposição, denominando-se substitutivo quando alterar substancial ou formalmente em seu conjunto. Então, é uma matéria que dá, é uma emenda que dá uma versão diferente do que está no projeto principal ou na PEC. Então, você tem um artigo 5º lá com determinado redação e você quer dar uma redação diferente, você apresenta uma emenda substitutiva. Ok? Agora, quando o relator quer mudar o texto inteiro, substancialmente, dar uma versão diferente do projeto, aí ele apresenta o substitutivo, que é uma emenda substitutiva, tá? Só que do texto todo. E aí ele tem esse nome aí, substitutivo, ok? Bom, a emenda também pode ser modificativa, quando altera uma parte menor da proposição, de um artigo da proposição, ou ela pode ser aditiva, quando ela acrescenta dispositivos novos. Bom, então aqui, ó, trouxe alguns casos concretos aqui para vocês, para ficar mais claro. Bom, essa emenda aí, ó, a emenda é uma medida provisória, tá? Emenda supressiva, medida provisória 726, 2016. Então, tá aqui, ó. Suprimam-se da medida provisória os incisos. Aí tá aqui, listando todos os dispositivos. Isso aqui é uma emenda supressiva, tá certo? Aqui. Emenda aglutinativa, número 2, resultante da fusão da emenda 10 do projeto complementar 418, 2014, é pensado. E está aqui. Um texto que está buscando a aproximação da emenda 10 para o projeto de lei. Então, um texto tinha uma única, está aqui incluindo várias profissões, né, dando direito a várias profissões. Então, um texto tinha algumas profissões, o outro tinha mais, e aí se buscou o meio termo aqui, e aí se fez essa emenda aglutinativa. Tá? Essa daqui, desse é o artigo 2º, a seguinte redação. Essa daqui está dando uma redação diferente ao artigo 2º, do que estava no projeto de lei. Então, é uma emenda substitutiva. Tá? Essa daqui é uma emenda modificativa, incluso no artigo 4, o projeto de lei alterado com o artigo 1º, os parágrafos 3º, 4º, 5º com a seguinte redação. Bom, provavelmente está mudando aspectos menores do artigo 3º, 4º, 5º. Ah, professor, mas qual que é a diferença, então? Quanto que é uma emenda substitutiva, quando é modificativa? Gente, é muito próximo, tá? Se ele vai apresentar como substitutiva, como modificativa, né, vai depender muitas vezes dele. Mas, pela definição regimental, a modificativa promove uma modificação num escopo menor do que a substitutiva. Tá? Por definição, é isso. Tem uma emenda aditiva, que eu trouxe um outro exemplo. Ó, o projeto de lei 8045/2010 passa a vigorar acrescido o seguinte artigo e parágrafo, renumerando-se os subsequentes. Então, é uma emenda aditiva. Tá? Ok? Bom, quando as emendas são apresentadas, isso daí nós vamos ver daqui a pouco, tá? Aqui a gente está só
classificando os tipos de emendas, para você entender. Bom, existe também, aí começa a complicar um pouco, tá? Mas olha só, o regimento também prevê a existência das subemendas. O que é uma subemenda? É uma emenda apresentada em comissão a outra emenda, e que pode ser, por sua vez, supressiva, substitutiva ou aditiva, desde que não incida supressiva subemenda com a mesma finalidade. Então, basicamente, você tem uma emenda e eu apresento uma emenda para modificar essa emenda que já existe. Quando que isso acontece na prática? Na prática, acontece quando o relator quer alterar o substitutivo. Porque o substitutivo, por definição, é uma emenda, olha só. Emenda substitutiva, apresentada como sucedânea parte de outra proposição, denominando-se substitutivo quando alterar substancial ou formalmente. Então, o substitutivo é uma emenda substitutiva. Agora, o relator apresentou o substitutivo e ele quer alterar o substitutivo. O que ele faz não é apresentar o substitutivo 2, já foi apresentado, ele vai dar um parecer, um outro parecer. Aí ele vai apresentar uma subemenda substitutiva, alterando o substitutivo que já foi apresentado. Ok? Porque, por definição, subemenda não é uma emenda ou outra emenda. Se o substitutivo é uma emenda, quando eu apresento uma nova versão, um novo parecer, modificando o substitutivo, eu apresento uma subemenda substitutiva. Então, muitas vezes, você vai ver lá no plenário sendo colocado uma subemenda substitutiva global. É isso aqui que aconteceu. Ela tem esse nome porque ela é uma alteração do substitutivo. Ok? E quem apresenta é o relator, tá? Por que quem apresenta é o relator? Porque o deputado, ele não vai apresentar uma subemenda, ele vai apresentar uma emenda. Se ele quiser alterar uma emenda, ele vai apresentar uma emenda, uma outra emenda, tá? Ele não vai apresentar uma subemenda, ok? Na prática, ele não vai apresentar. Quem apresenta a subemenda é o relator, na prática. Tá bom? Isso tem que ser em plenário, né? Assim, é lá na hora acontecendo, isso? Quase sempre ele é apresentado em plenário. Porque se for no momento da tramitação, assim, na hora que, antes do... vamos dizer que antes de ir para a deliberação, o relator fez ele dá uma nova versão do parecer. Aí ele dá uma nova versão, aí não vai ficar como subemenda, não, isso, né? Não fica como subemenda. Porque quando vai a plenário, o que acontece? Você tem durante a discussão, tanto se tiver parecer, ou se o parecer for dado na hora, depois do parecer, o que acontece? A discussão. Durante a discussão são apresentadas novas emendas. E aí pode ser que o relator queira acatar uma delas em seu texto. E aí ele vai alterar o substitutivo. Quando ele faz isso, aí sim ele apresenta uma subemenda substitutiva, acatando, incorporando no texto do substitutivo novas modificações que foram apresentadas. Aí ele vai apresentar essa nova versão. Ok? E aí se chama subemenda substitutiva, e às vezes, quase sempre, subemenda substitutiva global, certo? Ok, pessoal? Importante aqui, para não ficar confuso quando ver esses termos, tá? Ah, mas e se ele quiser mudar a subemenda substitutiva global depois? Tem como? Tem. Às vezes ele apresenta a número 2, a número 3, a número 4, tá? Por aí vai. Ok? Bom, existem também as emendas de redação, tá? Tá lá, o regimento diz, denomina-se emenda de redação a modificativa que visa sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto, ok? Ou seja, a emenda de redação não é para modificar o mérito da matéria. Quase sempre a emenda de redação é votada após ter sido concluída a votação da matéria
aí se verificou que passou um erro, passou um vício de linguagem, um erro grave, fazer-se referência a um número, uma porcentagem que esqueceram de botar aqui, ok? E aí se apresenta uma emenda de redação para corrigir isso, tá? Esse é o objetivo dela. E aí se vota as emendas de redação após concluída a votação do mérito da matéria, ok? Bom, importante você saber que a emenda de redação é para isso, não é para modificar o mérito da matéria. Mas muitas vezes você pode se deparar com uma emenda de redação que está modificando tanto a técnica legislativa que, se você for interpretar, está mudando o mérito. Tá? Pode ser que você se depare com essa emenda de redação por aí. Aí, se o deputado, se os parlamentares que você trabalha ou que você assessora por conta, ele pode apresentar questão de ordem. Por quê? Regimentalmente, essa emenda ela tem que ser para isso aqui. Ela não é para modificar o mérito da matéria, é para sanar vício de linguagem, correção de técnica legislativa, o lapso manifesto. Mas, às vezes, dependendo da interpretação, você pode achar que ela tem que estar mudando o mérito da matéria, tá? Bom, agora, ok. Você já sabe, conhece os tipos de emendas, tá? Isso daqui, quem trabalha com parlamentar vai usar bastante. E aí o deputado, o parlamentar que você assessora, enfim, quer apresentar quando que ele vai fazer isso, tá? Então, nós temos regras no regimento. Vamos lá. Na comissão, tem emendamento na comissão e tem emendamento no plenário. Quando que vai acontecer o emendamento na comissão? Quando o projeto é conclusivo, tá bom? Quando que vai acontecer em plenário? Quando ele não é conclusivo ou quando ele perdeu a conclusividade, tá certo? Então, essa é a regra. Agora, quando o projeto é conclusivo, ele só tramita na comissão. Tem duas fases, tá, de apresentação de emendas. Após a designação do relator, eu tenho um prazo de 5 sessões e qualquer deputado pode apresentar emendas. Agora, o relator apresentou o seu substitutivo e ainda não votou o substitutivo. Apresentou o parecer lá, o substitutivo, o parecer ainda vai a voto. Aí, se isso acontecer, tem mais 5 sessões que esse substitutivo pode ser emendado. Pode se apresentar novas emendas por membros da comissão a esse substitutivo. Tá certo? Duas fases aqui. Se você entrar lá na página da comissão, vai estar lá a lista de projetos que estão em fase de recebimento de emendas após a designação do relator e a lista de projetos que estão em fase de recebimento de emendas após a apresentação do substitutivo, tá certo? Tá lá, você pode entrar no portal da Câmara, lá, se você acompanha determinada comissão, vai estar lá a lista dos projetos. As comissões costumam fazer isso, tá? Divulgar lá a lista. Ok. Agora, se o projeto não é conclusivo, ou ele deixou de ser, agora vai para o plenário. Qual é a fase de apresentação de emendas? É durante a discussão, tá? Então, tem iniciada a discussão, ali você protocola a sua emenda, ok? Mas uma coisa muito importante, o regimento ele diz que matéria em regime de urgência existe quórum de apoiamento para essas emendas, tá? Matéria em regime de urgência, apresentação de emendas durante a discussão com apoiamento de 1/5 dos membros da casa ou de líderes que o representam. Então, 103 deputados.
Então, como a gente sabe, na prática, que a maioria, tá? Esse aqui é emendamento de projetos em geral, tá, gente? Que a maioria dos projetos que tramitam na casa estão em regime de urgência. Você, quando for apresentar essa emenda, você já coleta esse apoiamento assim que você subir essa emenda para o sistema, tá? Você pegou a emenda, fez a emenda lá, tá lá no seu Word. Antes, até 2019, essa emenda era apresentada fisicamente, lá na mesa. Hoje, ela é apresentada via sistema, um colega autenticador. Você vai subir essa emenda para o sistema, vai ser gerado um código, você já manda para os líderes, peça para o seu líder, o deputado, divulgar e coletar esse apoiamento. Porque quando começar a discussão, se ele não tiver com esse apoiamento, pode não dar tempo de você apresentar, porque a discussão, às vezes, falam os dois oradores, mas às vezes todos eles abrem mão. E aí acaba a discussão. Logo que começou a discussão, não tem orador para discutir, já encerra a discussão. E aí? Se você não coletou esse apoiamento aqui, você perdeu o prazo, tá, de apresentar essa emenda. Então, assim que você tiver a demanda aqui dessa emenda, você já procura logo esse apoiamento, já coleta essas assinaturas, para quando chegar o momento, você enviar a emenda já com as assinaturas aqui, tá? Com o código de apoiamento. Agora, dependendo, essa daqui é a regra para projetos em geral, tá? Quando vai ter uma aula que eu vou falar só sobre tramitação de PEC, você vai ver que emendamento a PEC é na comissão especial durante os 10 primeiras sessões, tá? Que ela tiver na comissão especial. No caso de medida provisória, tem um prazo lá, assim que a medida provisória chega na Câmara, tem um prazo de 6 sessões, tá? De 6 dias, desculpa, 6 dias para apresentar a emenda. E agora, durante o ato conjunto das mesas em que a medida provisória está recebendo parecer em plenário, ela pode também receber emenda de plenário. Tá? Antes desse ato não podia, era só durante os 6 dias que ela chegou no Congresso. Ok? Então, são casos específicos. Ok? Medida provisória, então tem esse prazo de 6 dias assim que ela chegou no Congresso, e a PEC é só na comissão especial. Tá certo? Mas nas aulas específicas que eu falar de tramitação das matérias, eu vou relembrar as regras para vocês. Ok? Bom, tem um tipo de emenda que tem uma regra à parte, é importante você saber, que é a emenda aglutinativa. As emendas aglutinativas, está lá no artigo 122 do regimento, elas podem ser apresentadas em plenário, para apreciação em comum, quando da votação da parte da proposição ou do dispositivo a que elas se refiram por líderes que representem a maioria absoluta dos membros da casa. Ou seja, a emenda aglutinativa não está restrita à regra de que é durante a discussão. Tá? A emenda aglutinativa pode ser apresentada até depois que a matéria já for votada, quando estão votando destaques. Tá? Ela pode ser apresentada até quando for votado o destaque do dispositivo que se refira. Tá? Bom, destaque, então, rapidamente, para vocês entenderem. Às vezes, a matéria tem 10 artigos. E eu posso pedir que os artigos sejam votados separadamente. Os partidos podem representar um destaque, o artigo 2 ser votado separadamente, o artigo 5º, o artigo 10º. E aí, você vota a matéria sem os destaques, depois vai votar os destaques do artigo 2º, depois do artigo 5º, depois do artigo 10º. O regimento está falando que se você quiser apresentar uma emenda aglutinativa do artigo 10º, você pode apresentar ela até o momento desse artigo ser votado. Tá certo? Então, a emenda aglutinativa, às vezes, ela é apresentada depois que a matéria já começou a votação. Tá certo? Então, é uma regra diferente. Tá? Hoje, a emenda aglutinativa,
é mais difícil ser apresentada. Até o ano passado, o quórum de apresentação da emenda aglutinativa era muito menor. Tá? Era só de 52 deputados. Agora, é a maioria absoluta dos membros da casa. Líderes que representam 257 deputados. Então, agora, são poucas emendas aglutinativas que nós veremos sendo apresentadas. Porque agora tem que ter consenso, né, gente? Precisa ter a maioria absoluta dos membros. Tá certo? Professor, Oi. antes era 1/10? Era, se não me engano, era 1/10. Então, eu estou com o regimento errado. Não. Desculpa. É o artigo 122, né? Era o artigo 122. O meu está errado, então não foi escrito, atualizado. Agora, então, é a maioria absoluta. Está escrito 1/10. Está escrito 1/10? Uhum. Tá, o seu então, regimento... agora é a maioria absoluta. Seu regimento não foi atualizado, Foi aprovado agora, aqui, ó. Agora é a maioria absoluta. Tá aqui, ó. Revogado, tá? Caput com a redação dada pela resolução 21 de 2021. Ok? Isso aqui foi alterado recentemente, no ano passado, como eu disse para vocês. Antes era 1/10. Agora é a maioria absoluta. Então, agora é muito mais raro se apresentar dessa emenda, tá? Ok? Bom, o regimento ainda traz a vedação à apresentação de emendas, tá? Ou seja, não serão admitidas emendas que impliquem aumento de despesa no projeto de iniciativa exclusiva do Presidente da República ou nos projetos sobre organização de serviços administrativos da Câmara, do Senado, dos tribunais do Ministério Público. Ou seja, no projeto de iniciativa exclusiva do Presidente, não serão admitidas emendas que impliquem aumento da despesa prevista. Salvados, né, o artigo 66, parágrafo 4, o orçamento e LDO, tá? Esses projetos aí específicos. Mas, tirando eles, se o presidente apresentar um projeto de iniciativa exclusiva, por exemplo, alteração, regime jurídico único, por exemplo, efetivo de Forças Armadas, aí tem essa vedação aí de apresentação de emendas. Ok? Tranquilo, pessoal? Bom, já estamos chegando no final da aula. Nós vamos ter uma outra aula para falar sobre os outros tipos de proposições. Mas aqui é a primeira aula. Alguém ficou com alguma dúvida? Principalmente essa parte de emenda que o pessoal tem bastante dúvida. Tirando essa atualização aí, próxima aula nós vamos falar de pareceres, vamos falar de PEC. Pode falar, Márcia. Professor, é porque esse negócio dessas emendas, quando eu apresento uma, quando eu apresento outra, quando é global, isso dá uma confusão. Eu nem consigo te falar assim, eu não sei se você precisava de um exercício assim para a gente identificar qual que seria o quê, né? Assim, para facilitar e para a gente conectar, né? O tipo junto com a situação. Porque só você falando, eu não consigo absorver, não. Eu acho, assim, muita informação, assim, e, assim, eu não consegui... Eu vou ter que revisar, parece... Hã? Vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil para você, ó. Se a matéria está no plenário, é durante a discussão. Regra geral. Se é PEC... Você já sabe que não é esse prazo a diferença, a exceção é PEC. A PEC é na comissão especial. Tá?
E no plenário, além de ser durante a discussão, acabou o prazo. Tem uma exceção? Tem, as emendas aglutinativas, mas é uma exceção, agora é só a maioria absoluta dos líderes que podem apresentar. Então, a regra é durante a discussão, tá? A menos que seja uma PEC. Se for uma PEC, não cabe emendamento em plenário, tá? Porque PEC é lá na comissão especial. Agora, se você está assessorando o deputado na comissão, aí você tem que ver se o projeto é conclusivo ou não. E aí você tem que acompanhar a página da comissão, tá? Porque aqui, ó, vou mostrar para você aqui. Você entra aqui no portal Câmara.net, vou entrar aqui, comissões, tá? Vou entrar aqui tanto no Câmara.net quanto no portal da Câmara. Se você vier aqui, vou pegar uma comissão aqui, ó. Ela possui aqui, está mais aqui, está aqui, mudou aqui. Bom, olha só, eu tenho aqui, ó, aguardando designação, aguardando emendas, tá? Toda comissão tem isso aqui, tá? Toda comissão tem essa lista. Então, aqui, ó, proposta, prazo decorrido. Emendas à proposta original. O prazo que você está apresentar emendas à proposta é de 5 sessões do plenário. Então, está aqui a lista. Você tem que acompanhar, tá? E aqui, emendas ao substitutivo do relator. Como eu disse, tem um novo prazo. Prazo, emendas à proposta, 5 sessões plenárias. Então, está aqui. Então, se você acompanha a comissão, gente, eu recomendo você acompanhar por aqui. Tá? Tá aqui. A regra tá aqui. 5 sessões da apresentação. Tá aqui a lista. E quando o relator, tá aqui novamente, mais 5 sessões. Ok? Se a proposta tá na comissão, mas não tá aqui, olha só, você tem que acompanhar daqui, para não perder o prazo. Se ele, apesar de estar na comissão, ele não for conclusivo, aí você sabe que não é agora, aí no plenário, tá? Durante a discussão. Ok? Então, para facilitar, para você saber na prática quando esses são os prazos. Se você acompanha, se você está vendo o projeto na comissão, em cada comissão está aqui a lista, né, de quando elas estão recebendo, até o prazo transcorrido aqui, tá? Agora, se o projeto, você tem que saber onde ele está. Primeira coisa, está no plenário? É durante a discussão, você já vai apresentar e quando estiver na discussão, você envia. Está na comissão? Aí você vai procurar a comissão aqui, se ele está em prazo ainda, se ele não está no prazo de receber, ok? Se for uma PEC, é na comissão especial. Agora, realmente, aí você, quanto mais você acompanhar, é bom você ter isso aqui em mãos, quando você está começando, né? Para você saber as regras, mas é isso aí. Realmente, o regimento traz várias regras diferentes, tá? Mas as principais são essas. O projeto entrou no plenário, vai entrar na pauta do plenário, você sabe que quando iniciar a discussão é lá que você tem que apresentar. Tá na comissão, aí você acompanha a comissão. Se você acompanha 3 comissões, aí você vai ficar de olho nas 3 comissões. Tá? O deputado quer emendar, tem que olhar, tá no prazo? Aparece aqui? Se não aparece, por quê? Será que o projeto é conclusivo? Aí você vai ver. Se ele for conclusivo e não está lá, pode ser que tenha acabado o prazo. Provavelmente acabou o prazo. Porque assim que ele chega na comissão, se ele for conclusivo, já entra aqui no prazo de apresentação. Tá bom? Não sei se ficou mais fácil, Márcia. Começou.
ficou mais claro. Acho que olhando, só falando, sem mostrar, fica abstrato demais. Eu também tive dúvida em relação ao tipo de emendas, né? Principalmente essa aglutinativa global, não sei o quê. Isso aí, para mim, também é um nó. Eu ouvi você falando, eu tentei olhar no regimento, mas, assim, se você puder dar uma revisão na próxima aula, que eu também vou correr atrás aqui no regimento, tiro a dúvida com mais clareza, né? Tá certo. Tá certo. Para você apresentar, são aqueles 5 tipos iniciais lá. Subemenda, isso daí quem apresenta é sempre o relator. Você só vai precisar saber, então, eu não sei se você trabalha com parlamentar em liderança. Trabalho em liderança, professor. Quando você estiver assessorando o relator, aí você sabe que lá, quando ele for alterar o substitutivo, ele não vai apresentar outro substitutivo, ele vai apresentar uma subemenda substitutiva global. A dúvida é essa aí mesmo. A dúvida é aí essa sim. Quando você estiver assessorando o relator, ele vai apresentar um substitutivo, o primeiro texto dele, quando ele for alterar. E se ele for apresentar uma nova versão depois das emendas de plenário, ele vai apresentar uma subemenda substitutiva global, compilando. Se ele quiser apresentar um texto juntando tudo, é sempre recomendável que ele faça, tá? Por quê? Aí eu não sei se eu vou estar complicando mais, só para você entender. Se ele der um parecer às emendas de plenário, acatando algumas e rejeitando outras, e não der uma subemenda substitutiva global, na hora de votar, vai ter 3 votações. Vai votar as emendas em globo, que ele deu parecer pela aprovação, vai votar as emendas em bloco que ele deu parecer pela rejeição, e depois vai votar o substitutivo. Então, é muito mais fácil ele apresentar a subemenda substitutiva global, porque vai ter uma única votação. Então, é recomendável que ele faça isso. Se ele for acatar as emendas, alguma emenda. Tá? Se ele não for acatar emenda nenhuma, aí ele não precisa apresentar subemenda substitutiva global. Se ele não for acatar emenda nenhuma, ele dá parecer para rejeitar todas, e aí vai votar as emendas e depois vai votar o substitutivo. Tá? Melhorou. Esse era o caso mesmo. Esse é o caso? Muito bom, deu uma clareada. Então, obrigada, professor. Tá bom? Bom, pessoal. Então, professor, na prática é feito tudo oral, né? Na prática, vai fazendo tudo oral e aí depois a consultoria... Na prática é feito, mas o texto ele tem que ser publicado, tá? O texto é publicado no portal da Câmara. Assim que ele apresenta, ele já tem o parecer, ele já disponibiliza no portal da Câmara, lê em plenário. Assim que ele lê o parecer inicial à matéria, com substitutivo, esse parecer já sobe para o portal da Câmara, na página da matéria, já está lá disponível para todas as lideranças, todos os deputados acessarem o texto, ok? Da mesma forma, o parecer às emendas. Encerrou a discussão, tem emendas. O relator deu o parecer e lê lá na hora. Assim que ele lê, ele também já manda uma versão para a Secretaria-Geral da Mesa, ou o próprio gabinete dele sobe para o sistema. Envia, né, para a Secretaria-Geral, para ficar disponível para todas as lideranças acessarem aquele texto, tá? É assim que é feito hoje. Há pouco tempo, era mais... Muitas vezes ele chegava à Secretaria-Geral da Mesa, o pessoal descia lá embaixo, tirava um monte de cópias, subia e distribuía as cópias para as lideranças fisicamente, tá? Hoje vai tudo para o sistema, todo mundo já acessa. Sim, mas aí quando tem emenda de plenário, a emenda... Parecer... aí ele tem que dar um parecer para... E vamos dizer que ele queira acatar alguma emenda de plenário, aí ele vai ter que fazer oral ali, né? Se ele quase sempre, se ele quer acatar algumas, quem quer ter a sua emenda acatada, quase sempre já procura ele, assim que apresenta. E às vezes ele modifica, às vezes quando é de última hora, ele modifica ali mesmo.
lá em cima, ali naqueles computadores lá na mesa, ele entra ali, o assessor altera o texto, às vezes o consultor já altera o texto lá na hora, imprime e ele já lê o texto, a nova versão. Às vezes acontece. E aí ele lê e já manda para a publicação. Tá? Porque realmente, às vezes, é na correria, às vezes é em cima da hora, de última hora, acontece. Não é raro acontecer, tá? E aí ele altera o texto ali no computador que tiver, incorporando as emendas, né, que acatar, e publica e lê a nova versão. Ok? É assim que acontece. Ok, pessoal? Mas é muito comum também que ele já está com essa subemenda já redigida, já sabendo quais emendas ele vai acatar. E ele acata, às vezes acontece também, ele pedir um tempo para o presidente, e o presidente acaba a discussão, chama o relator pede um tempo para fazer os ajustes no texto, ele dá a palavra para 1, 2, 3 líderes falarem, e aí o relator ganha aí 10, 15, 20 minutos, faz a alteração, né, que ele quer acatar, isso aí aí se ajusta, né? A prática lá é feita dessa forma. E aí ele tem tempo para alterar. Tá? Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Vou encerrar por aqui. Na próxima aula, então, eu faço os exercícios e entro na outra parte interromper o compartilhamento aqui. E aí a gente entra na segunda aula de proposições para a gente falar das outras proposições.